Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para o nosso segundo vídeo da série Desfrutando da graça de Deus. Não sei se você viu o primeiro vídeo onde nós falamos sobre a base da graça de Deus, que é o amor. Se você não viu ainda, volte lá e assista. É muito importante para que a gente possa entender totalmente o que é a graça de Deus. E antes até de entrar nesse tema de graça de Deus, vamos falar sobre algo muito importante, que é uma base para que nós estejamos preparados para entender da graça de Deus. E hoje nós vamos falar sobre jugo. Por que jugo? Porque jugo é algo que impede-nos de chegar, de alcançar e de viver uma vida cheia da graça de Deus. Temos que entender que Jesus, ele veio trazer para nós uma graça plena, amor, perdão, porque só assim ele cumpriria o seu propósito no mundo, revelando o caráter de Deus Pai a todos nós, porque está escrito lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Ou seja, o que Jesus quis trazer para nós é a essência de Deus Pai. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós entendemos a graça de Deus. E esse é um tema muito importante, que nos faz ver toda a diferença. Mas antes até de falarmos sobre jugo, o que é jugo? Vai aparecer uma imagem aqui na tela para te mostrar o que é jugo. Era um instrumento que ficava sobre dois animais para eles carregar uma carga, e aquilo compensava o peso para que os dois andassem com o mesmo peso, para que um não sofresse mais que o outro. E nós precisamos entender que isso nos ajuda a discernir as dificuldades que temos passado no mundo e analisar as coisas para depois podermos viver plenamente sobre a graça de Deus. E no livro de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 ao 30, é quando Jesus vem falar sobre jugo. E já está aberto aqui, se você quiser abrir sua Bíblia aí também, fique à vontade. Mas Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, fala assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está querendo dizer aqui para nós? Que quando nós entregamos os nossos problemas, as nossas dificuldades para Ele, porque Ele levou sobre si todas as coisas que estão pesadas sobre nós, nós podemos pegar o jugo de Cristo, porque Ele é suave, e o fardo de Cristo, porque Ele é leve. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele pagou o preço na cruz por cada um de nós, por cada um de nós. Então, não é da vontade de Deus que nós vivamos com uma alma cansada. Não é da vontade de Deus que nós vivamos com uma vida cheia de peso sobre os nossos ombros. Não é. E eu sei que alguns estão cansados. Alguns estão cansados pela ansiedade, outros pelo medo, outros com pânico, com síndrome do pânico. Tem gente que está cansada, sobrecarregada por causa dos resultados das eleições. Tem gente que está assim por causa dos nossos governantes, ou da sua vida profissional, da sua vida familiar, ou tantos problemas que existem aí. Mas eu quero dizer para você que o jugo, quando nós entregamos para Jesus, porque Ele levou sobre Ele, e trazemos o dele sobre nós, nós deixamos esse peso de lado e passamos a viver uma vida, e detalhe, uma vida cristã, ela tem que ser leve e gostosa. Se ela não for leve e gostosa, alguma coisa de errado está acontecendo. Alguma coisa de errado está acontecendo. E nós precisamos entender isso todos os dias. O jugo é o peso que está sobre os nossos ombros e nos tira o prazer de viver. Inclusive, tem uma forma de jugo que é muito conhecida, que se chama jugo desigual. Sabe o que significa isso? É quando pessoas que têm propósitos diferentes
Propósitos diferentes se casam, criam sociedades ou amizades íntimas. Amizades íntimas de pessoas que têm posições totalmente inversas e você acaba abrindo seu coração para essas pessoas. Isso causa um julgo desigual e pode trazer dano para a sua vida. Então, muito cuidado com as pessoas que você compartilha, muito cuidado com seus relacionamentos, com as sociedades que você entra, porque se for um julgo desigual, algo muito ruim vai poder acontecer e isso vai afetar ainda mais a sua vida. Existem alguns julgos que querem nos destruir. Um deles é o jugo do pecado. O diabo fica lançando acusações contra nós. Mas eu quero ler um texto aqui que nos mostra que Jesus nos convenceu do pecado. Sim, através do seu Espírito Santo, depois que ele foi para o Pai, o Consolador veio para nos convencer do pecado. E a gente sabe que Jesus veio para nos salvar, para nos transformar. E à medida que vamos conhecendo Ele, vamos nos tornando mais parecidos com Ele. Porque olha o que está escrito lá em 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. O que é viver pela justiça, meus irmãos? É viver uma vida imitando o próprio Jesus. Porque quem está em Cristo é nova criatura. O pecado não te domina mais. Você venceu o pecado através da cruz de Cristo e isso te traz mudança de vida. Mudança de vida. O pecado não te domina mais. E eu sei que vão acontecer momentos que nós vamos cair. Sim, mas quando cairmos, confessemos os nossos pecados. 1 João 1,9. Confesse os seus pecados e Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as iniquidades. Porque quando nós entregamos nossos pecados para Jesus, Ele nos perdoa. Porque como está escrito aqui em 1 Pedro, Ele já levou, Ele pagou o preço. Ele pagou o preço por cada um de nós. Um outro jugo também é o jugo da lei. Um jugo da lei, de pessoas só ficarem te apontando. Não, entenda que a graça de Deus, ela nos capacita a viver uma vida nova. Uma vida nova. Porque fala na sua palavra, lá em Atos 15, de 10, versículo 10. Agora, por que quereis colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Porque Jesus levou sobre ele, meus queridos. Jesus levou sobre ele. E nós agora que estamos nele, nós estamos nele, estamos em Cristo, somos novas criaturas. Somos imitadores de Jesus. E temos uma vida a andar com ele, se aprimorando dia a dia. Porque santidade não é estalar de dedo, é dia a dia, estudando a palavra de Deus, conhecendo o caráter de Cristo e vivendo uma nova vida no Senhor. No Senhor. É isso que nós precisamos fazer. E nós precisamos viver uma vida em abundância. Para terminar, eu quero ler esse texto com vocês. É um texto também muito conhecido, que está lá em João, capítulo 10, versículo 10, que muita gente só fala a primeira parte desse versículo, mas ele é muito importante, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E nós sabemos quem é o ladrão, é Satanás. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus veio para nos dar uma vida plena, uma vida abundante. E você e eu podemos acessar essa vida quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nós somos transformados por Ele, porque Ele pagou um preço de vida, derramou seu sangue por cada um de nós para nos fazer novas criaturas. E como novas criaturas, entregando todo o peso para Ele, podemos viver uma vida em plenitude. Amém? Você quer viver uma vida em plenitude? Confia no Senhor. Entrega seu caminho a Ele e o mais Ele fará por cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida e no próximo vídeo já vamos falar sobre graça de Deus. Deus abençoe grandemente, um forte abraço a todos e não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho lá para que quando o próximo vídeo sair do forno você já seja notificado. Deus abençoe grandemente, um forte abraço a todos.